E aí, torcedor, mais um vídeo top aqui pra vocês, dessa vez com a opinião dos comentaristas do Sport Center da ESPN Brasil sobre o pós-jogo de Flamengo e Vitória. Vitória do Flamengo por 2-1, um jogo muito difícil, fora de casa. Vitória do Thiago Carpini é um time muito difícil de se lidar lá no Barradão, e uma grande vitória para o Flamengo nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se você quiser ver mais vídeos como esse, já deixa seu like, se inscreve e vem comigo. Vamos pro vídeo. Voltou e marcou de biquinho o Arrascaeta contra o Vitória, com 2 chances criadas, liderando o quesito na equipe. O terceiro melhor em número de finalizações, ações na área rival, olha. Foi com o melhor número, assim como sucesso em dribles. Duelos vencidos, o segundo melhor, isso também chama atenção. E nota do Bola de Prata aparecendo com 7,52. Foi o melhor, então, da equipe. Estava fora, né, do campeonato desde o Carioca, tinha ido para a seleção, machucado, ficado fora. Enfim, Arrascaeta de volta fazendo gol de biquinho. Você falou sobre a diferença que já dá para ver com esses caras em campo? Com o Gerson, com o Arrasca. É nítido, assim, a diferença? Muito. Logo no início do jogo você consegue notar, porque o Flamengo estava jogando um 4-2-4, basicamente. Eram 4 jogadores na frente, 4 jogadores de ataque, que o Felipe Luiz acabou deslocando ali por necessidade para tentar fazer a armação do time, mas não tem comparação. Quando tem o Gerson e o Arrascaeta, que eles conseguem cadenciar, conseguem dar, por exemplo, o passe mesmo de letra que o Gerson dá para o Wesley numa determinada ultrapassagem, o Arrascaeta um pouco mais cadenciado ali, acertando a inversão de jogo, não tem só aquele Fórmula 1 que a gente fala, né? Que é tu sair correndo para frente. Não, tem 2 caras ali que pensam o jogo, então muda completamente. Ô Marra, você falava antes do valor dessa vitória conquistada fora, e isso não é fácil no Campeonato Brasileiro, e acho que para o Flamengo ainda mais pelo fato da semana, da viagem longa, e o Felipe quis valorizar isso na entrevista. Sim, mas ele teve também, assim, é verdade, o Vitória vai vender caro, né? Você percebia também a atmosfera do Barradão, e um time lutando bastante, né? Depois que fez o gol do Wellington Rato, teve a oportunidade, aquela pancada que tomou o Léo Pereira na cara, foi uma finalização que estava indo numa direção perigosa ali para o Flamengo. Mas o Flamengo também entrou com um time melhor. A volta de jogadores importantes fazem o time ser muito bom com a bola, né? Faz o time envolver melhor. Assim, é aquilo que o Jesus está falando, assim, da velocidade. A característica do time de ontem era um time que sabia ser veloz quando precisava ser veloz. Mas era um time que sabia trabalhar a bola também de uma forma diferente. Tem o Wesley jogando, tem Gerson jogando, tem a Arrascaeta jogando. O time é muito bom. E o Felipe, ele fica ali meio até sem palavras para definir o Bruno Henrique. É impressionante como o Bruno... Você já parou para pensar que ele está com 34? Isso. É verdade. E joga de ele tudo. Entrega, cara, até hoje. Lembra quando ele estava renovando o contrato, que a gente falava assim, Mas os 3 anos. Sim. Será que valia, né? Eu tomei um susto quando veio a notícia. Não chegou a hora de oxigenar o elenco, que a gente falava. E logo quando renova, depois que renova, aquele primeiro mês não foi muito positivo, né? Foi uma sequência de jogos ali, que em um mês dá o quê? Uns 10 jogos, né? Em um mês. Peraí. Por aí, né? Mas assim, foram alguns jogos onde ele não foi tão bem e tal, já ficou assim, nossa, mas renovaram por mais 3 anos. E, poxa, se você contar essa temporada dele, é muito... Não vou nem falar das anteriores, essa é muito boa. E o bom contra o Tátira, gente. E ele tenta entregar em todas as funções possíveis, né? Eu sempre lembro, eu não sei porquê, mas esse jogo é muito emblemático para mim, nem tem a ver com o Flamengo. Aquele Wolfsburg e Real Madrid. Sim. Tu lembra disso? O Bruno Henrique pela direita. E eu não sei, mas isso ficou muito claro para mim, porque, obviamente, a dificuldade daquele jogo contra o Real Madrid. O Bruno Henrique jogou uma barbaridade pelo lado direito. Aí vem aqui e vira que é a ponta esquerda, que era onde ele jogava. E agora ele já está jogando de centroavante. Que o Bruno Henrique, a gente está vendo a versão agora, é ele mais centralizado ao lado de um atacante. Outro cara que não foi falado, eu vou continuar falando do Bruno Henrique, mas eu queria citar a partida que fez o Alexandre. Porque toda aquela questão, né, de muito tempo lá fora, aí pega muito da pirimba, né, de torcedor assim, né? Pô, esse cara não vai somar nada, já tem não sei quantos anos, blá, 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 blá. Cara, o Alexandre tá jogando bola também. Também, assim como a gente falou do Varela, né? Eu falei do Varela na semana passada, o Alexandre tá jogando muita bola. E é constrangedor, assim, a diferença do Alexandre com a bola no pé em relação a alguns outros jogadores. Por exemplo, não o Ayrton precisa Lucas. correr, né?
por exemplo, o Ayrton Lucas, que era um cara que era titular absoluto do time na temporada, assim, antes do Vinha, Sim, né? era. Jogador de seleção. Jogador de seleção, mas o Alexandre, quando ele pega na bola, as decisões que ele toma são completamente diferentes. É impressionante, assim, como vem jogando e a constância. O Alexandre não tem jogo ruim. O Alexandre não tem, ele jogou muito mal o teu jogo. Não, ele não vai ser absurdo em todos os jogos, mas está ali sempre no nota 6, nota 7, está ali na média, bem tranquilo, jogando com uma inteligência danada. E aí, só para encerrar, em relação a esse ponto do Flamengo... Não elogia muito, não, senão na próxima Não, convocação o Flamengo perde os 2 laterais. Mas só para encerrar em relação a esse E o ponto, Felipe? o que me parece nesse time do Felipe Luiz é, por exemplo, para mim o Flamengo está criando oportunidades, tipo ontem, o Vitória estava muito atrás, então o Flamengo teve que circular... Era para estar 2-0. Teve que circular muito a bola e tudo mais, eu não sei qual é a sua opinião, mas me parece que o Felipe Luiz meio que preparando o time do Flamengo pro retorno do Pedro. Eu falei isso na redação, eu falei assim. É? Eu tava ouvindo Não, eu tava falando ali com o nosso editor-chefe, com o Bruno, quando a gente tava passando o roteiro. Eu falei assim, cara, se o Felipe Luiz vai para uma coletiva, como ele tem ido, e falado sobre o time criar oportunidades, aproveitar mais oportunidades, eu fiquei imaginando quando você tem um cara que, como o Pedro, eu falei, o Pedro vai fazer gol de orelha, de dedinho do pé, de lado do joelho, coxa, adutor. Porque se você for parar para você pensar... precisar. Porque se você for parar para pensar, isso, o cara? time tá moldado já, né? A linha de 4, que todo mundo basicamente já sabe, os 2 volantes, o Gerson e o Arrascaeta por trás na armação, e ali tu vai ter um Pedro e Bruno Henrique como dupla de ataque. E ele agora, esse mês, dupla, né? né? Esse mês ele deve voltar, né? E como dupla, né? Não aquele negócio de tal Bruno Henrique aberto de um lado, um outro ponto aberto de outro lado, e o Pedro um pouco mais distante, tendo que se virar sozinho, às vezes, para fazer os gols. Não. Então, se tu parar para ver, tá lá os 4 de trás que tem muita qualidade, e ainda o Pedro e o Bruno Henrique no ataque. Então... E nessa, o tempo está passando, os jogos vão passando e o Felipe Luiz segue só com uma derrota à frente do Flamengo. Aquela. Só o jogo com o Fluminense, não foi isso? Porque a gente vê alguns treinadores falando sobre acertar a mira. Vamos lá, o Bahia precisa melhorar ali a eficácia, mas você teria que talvez contratar um jogador ou ajustar. O Atlético precisa melhorar, tá criando e tal. O Flamengo fala sobre melhorar, mas ele tem um Pedro para voltar. Os outros times vão ter que resolver do jeito que dá ou contratando outros jogadores. O Flamengo fala sobre isso, mas aguardando o Pedro para voltar. Não, e não é que não está funcionando o ataque. É isso. O ataque já funciona e ainda, assim vai melhorar. Exato. A estrutura do time toda funciona. Não é brilhante sempre, né, Marra? Nem tem como ser também. Mas... Sim, e era uma semana, de novo lembrando, né, era uma semana de estreia. E vocês repararam na entrevista coletiva, o Felipe cita como padrão o jogo contra o Inter no Maracanã. Isso é um elogio. Isso é um elogio ao Inter, inclusive. Claro. Mas o Felipe é um cara que está vendo, sabe o que está acontecendo. E mesmo o Flamengo não tendo vencido, ele tem aquele jogo como um... Ideal. Não um ideal, mas como um padrão a aperfeiçoar. Aquele jogo, o Flamengo não venceu. Ele venceu o Táchira. Qual foi melhor? Foi melhor do Inter. Até porque tem também quando tem um adversário que cria dificuldade, Sobe, né? E você tem os seus caras também à disposição, né? Ou alguns deles, né? Para poder fazer o jogo e conseguir fazer a avaliação correta. Vambora, Mariana? Mais um vídeo top pra você, torcedor. Espero que você tenha gostado. Muitos comentários importantíssimos, principalmente quando fala ali das oportunidades perdidas, né? E como o Pedro vai cair como uma luva. Também o Pedro, o melhor centroavante da seleção brasileira, né? Cai como uma luva em todos os times. E é isso aí, torcedor. Se você gostou, peço que você deixe esse like para dar um incentivo aí no canal. Também se inscreve, compartilha e vem comigo que ainda tem muito mais por vir. Até mais, torcedor.